Bom pessoal, nós vamos aqui para mais um vídeo de exercícios para a gente compreender melhor o que foi trabalhado na nossa aula. O primeiro dele diz o quê? Para o espelho mostrado na figura abaixo, encontre seu vértice, seu centro de curvatura e seu foco principal. Como é que a gente poderia fazer esse exercício? A gente viu lá que um espelho esférico ele é formado a partir de uma calota de uma esfera oca, ou seja, ele é uma parte de uma esfera oca que foi cortada, mas entre aspas, por um plano, formando um espelho esférico, que a gente está representado aqui nessa imagem dessa forma. Ou seja, a gente teve, para achar o centro de curvatura de forma gráfica, a gente descobriria qual seria a nossa esfera, o nosso círculo, de onde esse espelho é formado, e a gente saberia a partir de observar o centro dessa esfera. E no caso aqui, como a gente está tratando em 2D, a gente vai estar observando mais um círculo, não a esfera realmente. Nesse caso aqui, eu já fiz aqui para mostrar para vocês, a gente teria essa esfera aqui, que vocês veem que ela se encaixa perfeitamente no nosso espelho. Você vê aqui que realmente esse espelho foi formado a partir dessa esfera. E a gente tem que o centro dessa esfera está posicionado aqui nessa posição. Você tem aqui o eixo principal, que é o que? Uma linha que passa pelo vértice, que é o centro do nosso espelho. Aqui o vértice, esse ponto aqui. E a gente tem que o nosso eixo passa pelos dois pontos. E a gente viu que o nosso foco fica aproximadamente aqui no centro, entre o centro de curvatura e o nosso vértice. Essa distância aqui central, ou seja, a distância do centro de curvatura ao foco é igual à distância do foco até o vértice. E essa aqui é a posição. É assim que a gente poderia construir a nossa imagem aqui do nosso espelho, vendo onde é o seu centro de curvatura e o seu foco. Outra forma seria vocês desenhando diversos raios de luz, né? E vocês observando certinho onde eles iriam refletir, e a partir disso vocês descobririam onde estaria localizado o centro de curvatura e o foco, a partir daqueles raios importantes que a gente estudou. Essa é outra forma de fazer também esse exerc'ício, mas eu escolhi fazer dessa forma. Temos aqui outro exercício, né? No esquema AB é um objeto real. Tem aqui AB. E a linha B' é essa imagem fornecida por um espelho esférico. De eixo principal X e X' aqui, né? Você tem aqui que esse é o eixo principal, você tem aqui um objeto, você tem sua imagem e em algum lugar aqui tem um espelho. Que no caso, a questão é que a gente determine graficamente a posição do espelho, do seu centro de curvatura e do foco dele. Lembrando lá das informações que a gente viu, nós temos aqui que o objeto tem um tamanho tal, né, que é maior do que a sua imagem aqui, né? Só que a gente não sabe se essa imagem é virtual ou real. Mas vocês viram lá que no espelho côncavo as imagens reais eram invertidas. Ou seja, a gente sabe que isso aqui não se trata de um espelho côncavo, já que esse objeto é menor. No caso do espelho côncavo, quando a gente tinha uma imagem direta, essa imagem era maior. E não é esse aqui o caso. Agora, se a gente ir para o espelho convexo, a gente vê que isso se encaixa melhor. Você tem aqui que uma imagem que é direita, é virtual e ela é menor do que o nosso objeto. Ou seja, isso aqui se encaixa perfeitamente no espelho convexo. A partir disso, a gente poderia usar diversos raios aqui que eu já vou mostrar para vocês de forma direta aqui a posição dos objetos. Mas para descobrir qual seria, a gente sabe que um ponto que incidisse que saísse aqui do nosso objeto real
incidisse no espelho e sua prolongação incidisse no nosso objeto, ele estaria apontando para o nosso centro de curvatura, né? Você viu lá que é um ponto autoconjugado. É um ponto que sai do objeto e vai até o centro de curvatura. E em algum lugar nesse ponto, o nosso tem que estar a imagem desse objeto. Sabendo o centro de curvatura, a gente usaria um raio paralelo ao eixo e descobriríamos qual é a posição para a qual esse raio deveria refletir, de tal forma que o seu prolongamento estaria também passando aqui por esse ponto A, aqui, que a gente está usando mais como referência o ponto A, linha aqui da imagem, do que o B, porque o B ele só está aqui nesse eixo principal. Vocês encontrariam aqui, e a gente sabe que quando ele incide paralelamente, ele vai incidir no nosso foco. E a partir do centro de curvatura e do nosso foco, a gente sabe que essa distância aqui até aqui é a mesma. E a partir daí a gente já poderia construir o nosso espelho. E como a gente sabe que um raio que incidiria no vértice, ele teria que ter o mesmo ângulo, tanto de incidência e reflexão, isso nos dá a entender que essa distância aqui entre o eixo principal e o nosso ponto A deveria ser igual até essa distância aqui do eixo principal até esse ponto Z, já que eles estariam sendo formados aqui por esse triângulo. Ou seja, a gente poderia imaginar um feixe que estava aqui, incidisse no vértice e o seu prolongamento estaria também no nosso objeto. Aí a gente reflete ele e isso deveria estar aqui no ponto A também. Está incidindo no ponto A lá da nossa reversibilidade. Vocês veem que tem diversas maneiras, você pode usar diversos raios para você obter um espelho, você só sabendo o nosso objeto real e a imagem dele, e você lembrando daquelas informações que a gente deu, né, no final da aula, o resumo de como seria a imagem geometricamente em diversos casos para o espelho côncavo e o espelho convexo. A partir disso vocês podem formar, imaginar como seria o espelho que originou essa imagem aqui. No exercício 3 a gente tem o que? Construa graficamente a imagem de objeto AB, aqui na imagem, colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho esférico côncavo. Aqui ele representa o espelho côncavo aqui por essa curvazinha aqui. Ele aparece que está reto aqui, mas ele é como se fosse um espelho côncavo. Está esquematizado na figura abaixo, que é essa aqui. Ele está nos pedindo para construir a imagem desse objeto. Podemos fazer isso aqui sem utilizar aquelas informações que nós vimos lá. A gente só precisa utilizar aqueles raios de luz principais que a gente viu, alguns deles. A gente teria um que incidisse paralelamente ao eixo principal no espelho, e a gente viu que sua reflexão estaria aqui no nosso foco. A gente teria aqui um raio que chegaria aqui e ia refletir no foco, ia vir aqui assim. E a gente também sabe que um raio que incidisse aqui no centro de curvatura, ele deveria voltar para o nosso centro de curvatura. Ou seja, a gente teria um raio assim e assim, né? E um raio que estaria aqui e vindo aqui. Ou a gente também poderia usar um que incide no vértice, etc. São diversos raios que podem nos ajudar a formar imagens. No mínimo, a gente precisa de 2 para a gente formar a imagem do objeto. Aqui no exercício, ele mostrou 3 possibilidades. Temos aqui o que incide paralelamente no espelho e é refletido passando pelo foco. Nós temos um que incide no foco e ele é refletido paralelamente. E temos o que incide no centro de curvatura, né? E você vê aqui que todos esses raios estão convergindo em um ponto. Lembrando que isso acontece levando em consideração que esse espelho está dentro das condições de nitidez de Gauss. É por isso que a gente consegue formar essa imagem. E vocês veem aqui que é um espelho côncavo. Temos aqui que é uma imagem real, invertida e menor do nosso objeto. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.